Vamos para a correção de mais uma atividade sobre estrutura atômica. Nós sabemos que um átomo ele é formado por um núcleo, onde nós vamos encontrar as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras, certo? Sem carga. E que ao redor desse núcleo giram os elétrons em uma região denominada eletrosfera. E os elétrons eles têm carga negativa, tá? Então o átomo também ele apresenta massa. Então, o que nós vamos calcular aqui em relação ao átomo? Tá? Quando um átomo ele é eletricamente neutro, ou seja, ele nem perdeu e nem ganhou elétrons, o número de prótons e o número atômico corresponde ao mesmo valor. Então, o número de prótons representa por P, o número atômico representa por Z. Então, quando esse átomo ele não apresenta nenhuma carga em cima, tá? Como aparece nesse exemplo aqui, 1 mais 2, tá? Significando que ele perdeu 2 elétrons, então o positivo perde, o negativo ganha elétrons, tá? Então, se ele não tem nenhuma carga, ele é eletricamente neutro. Se ele é eletricamente neutro, o número de elétrons é o mesmo número atômico ou número de prótons. Então, se ele tem número atômico e número de prótons igual a 8, o número de elétrons também é igual a 8. Para calcular o número de nêutrons, eu coloquei aqui na fórmula, ó. É a massa, que é representada pela letra A, menos o número atômico, que é representado pela letra Z. Então, N é A menos Z. Então, A é 16 e Z é 8. Então, o número de nêutrons dele também é 8. No enxofre aqui, ele deu o número de elétrons. Então, se ele é neutro, o número atômico de prótons também é 16. Então, toda vez que um átomo ele é neutro, Z é igual a P, que é igual também ao número de elétrons, tá? E a massa? A massa, eu coloquei aqui na fórmula, ó, é Z mais N. Então, A é igual a Z mais N. Z é 16 e N já colocou aqui, 16. Então, o número de massa dele é 32. No sódio, Na, se o número atômico de prótons é 11, o número de elétrons também é 11, pois ele também não tem nenhuma carga, indicando que ele perdeu ou ganhou elétrons, ele é neutro. E a massa, eu vou para a mesma fórmula. A é igual a Z mais N. Então, Z é 11, N é 12. Então, 11 mais 12, que é igual a 23. Então, a massa desse átomo é 23. Potássio. No potássio, se você descobrir prótons e número atômico, você também automaticamente descobre elétrons. Então, para descobrir prótons ou número atômico, a gente vai usar qualquer uma dessas fórmulas, tá? Então, A é igual a Z mais N, que é a fórmula normal. Então, eu vou colocar aqui. A é 39. Z é o que eu vou descobrir. E N é 20. Colocando na fórmula lá, vai dar 19. Então, o número atômico dele é 19. O número de elétrons também é 19. O fósforo, P, número atômico 15, então o número de elétrons também é 15. E para achar o número de nêutrons é A menos Z. Então, nêutrons é igual a 31 menos 15, que Z é 15. Então, vai dar 16. Então, o número de nêutrons é 16. No alumínio, o número de elétrons 13, então o número atômico de prótons também 13. A massa, eu vou somar, né? Então, A é igual a Z mais N. Z é 13 e N é 27. Então, 13 mais 27, que vai dar 40. Então, a massa desse átomo é 40. Aí, eu coloquei aqui uma atividadezinha resolvida, mas que eu apaguei para a gente resolver para explicar como é. Então, ele quer que você determine o número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons das espécies químicas abaixo. Então, sódio, o Na, tem um número aqui embaixo e um número aqui em cima. Então, esse número embaixo, ó, gente, ele vai representar Z, que é o número atômico. E o de cima vai representar A, que é a massa. Então, A é igual a 23, Z, que também é o número de prótons, é igual a 11. Se esse átomo
ele é neutro, ou seja, não apresenta nenhuma carga indicando que ele perdeu ou ganhou elétrons. O número de elétrons também vai ser 11. E para calcular o número de nêutrons, eu vou para a fórmula, que é A menos Z. A é igual a 23, né? E Z é igual a 11. Então, o número de nêutrons dele é igual a 12. Qual a diferença para a espécie química abaixo? Na letra B. A é igual a 40, que é o numeral de cima. O número atômico de prótons é 20. O número de elétrons aí já vai mudar. Por quê? Está dizendo que esse átomo mais 2 é porque ele perdeu elétrons. Então, se ele fosse neutro, ele teria 20, que seria igual, né? Elétrons é igual a prótons. Então, ele também teria 20. Mas ele perdeu 2. Então, quando tiver mais, a gente subtrai. Menos 2. Então, ele tem 18 elétrons. Ele é um íon, agora, do tipo cátion. E para calcular o número de nêutrons, é A menos Z, tá? Então, A é 40 e Z é igual a 20. Então, 40 menos 20, o número de nêutrons dele é 20.